de usuário, certo? Agora a gente vai continuar e vai ver mais alguns componentes comuns do Quasar para criar um formulário de cadastro, ou seja, a gente vai cadastrar, criar uma tela para cadastrar usuários, beleza? Vamos lá? Então, para a gente começar, entrem aí no projeto de vocês e lembrem de rodar o servidor com a aplicação. Para criar essa tela de cadastro, a gente vai utilizar, tem inúmeras formas, depende de como você quer o layout do seu aplicativo. Eu pensei em pegar essa lista de usuários aqui que a gente fez, colocar um botão aqui em cima, criar o usuário, o cara clica, abre uma janelinha, um modal, para o cara escrever o nome e o e-mail do cara e a gente adiciona esse cara aqui nessa lista, beleza? É assim que a gente vai fazer aqui nesse vídeo, ok? Então, primeiramente a gente tem que ver no Quasar como que a gente abre uma modal, beleza? Como que a gente usa uma modal. Então, a gente vem aqui nos componentes do Quasar, pesquisa aqui modal. Ele tem aqui alguns componentes de pop-ups, ou seja, janelinhas que vão abrindo aí. E o que a gente vai usar aqui é o modal, ok? Então, só para você entender o que é um modal, é essa janelinha aqui que abre quando a gente clica em um botão, ok? Então, vamos lá. Para a gente utilizar o modal, o primeiro passo aqui é ver o que a gente precisa configurar para poder usar o componente na seção de instalação aqui do Quasar, beleza? E aqui ele fala que a gente tem que ter um QModal na nossa lista de componentes lá no Quasar Conf, ok? Então, vamos abrir aqui o nosso Quasar Conf e vamos ver se a gente tem esse QModal aqui. Não temos. Se não temos, a gente coloca aqui para poder utilizar ele lá na aplicação. Beleza? Colocou aqui, está configurado, está instalado. Beleza? Vamos para a seção de uso básico, ou seja, qual é o uso básico desse componente. Segundo a documentação do Quasar, a gente só precisa de um componente aqui, QModal, que é aquele que a gente importou, ok? Então, a gente vai copiar esse QModal aqui. Vou fechar aqui a configuração e vai colocar esse modal aqui, beleza? Só arrumar aqui a editação e os espaços para ficar mais fácil de entender. E esse é o modal, ok? E além disso, ele precisa de um data aqui, opened false. Como que funciona esse modal? Ele tem um atributo vModel aqui. O vModel é uma diretiva do Vue.js que faz o que a gente chama de two-way data bind, ou seja, toda vez que o valor que está aqui no data mudar, ele vai atualizar a tela. Isso o Vue já faz. Isso é one-way data bind, ou seja, mudou o dado aqui, ele renderiza a tela. E o legal é que quando muda a tela, quando a gente usa o vModel, quando muda a tela, ele também atualiza o dado, ou seja, é a ida e volta ali do dado. Sempre que muda a tela, ele também atualiza aqui, sempre que atualiza aqui, ele muda aqui, beleza? Só que o Quasar já tem esse componente pronto para uso, ou seja, a gente não precisa fazer nada de configurar para poder usar isso, basta usar o vModel, ok? Então, esse vModel vai receber um booleano que vai dizer se o modal é para estar aberto ou não, ok? Quando a gente abre o modal, esse opened aqui vai para true, e quando a gente fecha o modal, que é esse código que está aqui, quando a gente clica para fechar, ele vai setar essa variável booleana aqui para false, aí o modal fecha, ok? É só como o Vue controla isso, o Quasar, no caso, controla isso, ok? Então, esse aqui é o nosso modal, a gente precisa de um data, então eu vou colocar aqui, opened igual false, para ele começar sempre fechado, certo? E a gente vai precisar de um botão, para quando a gente colocar aqui na nossa tela não apareceu nada porque o modal está fechado. A gente precisa de um botão que quando esse botão for clicado, a gente vai abrir o modal, certo? Então, vamos aqui na documentação do Quasar, pesquisar botão. Ele tem uma seção aqui de botões. Então, um botão, para instalar o botão tem que ter o QBTN lá no Quasar Conf. Vou olhar aqui. Provavelmente já tem. Tá aqui o QBTN, então já está instalado, não precisamos fazer nada. Vamos para a seção de uso básico. O uso básico é usar o componente Q-BTN com uma label
que é o título do botão, né? O que vai estar escrito no botão. Vou colocar esse botão aqui. E esse botão vai ser o botão de cadastrar novo usuário. Ok? Então na nossa tela ele vai aparecer aqui o botão de cadastrar novo usuário. Não gostei dessa cor, vou mudar essa cor, vou deixar essa cor aqui, azulzinha aqui, ó, Primary. Então para fazer isso, o Quasar mostra aqui, é só você usar o atributo Color. Então vou colocar aqui uma cor nesse botão Primary e o botão vai ficar azul, beleza? Vou só quebrar a linha aqui para ficar uma linha mais curta, ficar mais fácil de ler. E pronto, a gente tem esse botão. E agora, quando a gente clicar nesse botão, a gente vai setar esse Opened para True para ele abrir o modal para a gente. Fechou? Então vamos lá. Então, o evento de clique você já conhece, é @click. E a gente passa aqui uma função para abrir o modal. Ok? Então vou criar uma função aqui, Open Modal. Funções a gente cria na chave Methods do nosso componente. Open Modal. E a única coisa que essa função vai fazer é pegar esse atributo aqui, Opened, do componente, por isso que a gente está acessando com this, porque está dentro do componente, e setando para True, porque isso já vai fazer o modal abrir, ok? Vamos testar para ver se vai rolar isso mesmo. Clicamos, ele abriu aqui o modal. O modal tá bem zoado de layout, então vamos ver como que a gente arruma um pouco esse layout para ficar aceitável. Essa questão aqui é uma questão de espaçamento do conteúdo dentro do modal e vamos ver se o Quasar fala alguma coisa disso aqui pra gente. Aqui tem algumas props, posição, não é isso que a gente quer. Eventos, aqui ele dá alguns exemplos. Styling modal, segundo ele, com isso aqui a gente vai adicionar um padding no componente e vai deixar esse componente mais arrumado. Então, só para vocês verem, eu vou explicar o que é o padding. Isso é do CSS, tá ok? Padding é do CSS. E isso daqui vai fazer isso com o nosso modal. O que é o padding? Vou mostrar aqui para vocês. O padding é o espaçamento interno do componente. Aqui dá para a gente ver. Vou até inspecionar aqui. Estou inspecionando o nosso modal aqui. E aqui a gente tem alguns atributos CSS. A gente tem margem, border e padding. A borda é a borda mesmo de um componente. Qualquer componente HTML ele vai ter uma borda, só que essa borda aqui está transparente. E o padding é a distância interna, tá vendo aqui? É a distância interna do conteúdo do modal para borda, tá vendo? Ó, o padding ele deixa aqui esse roxinho ali na tela do modal ali. Isso é o padding. A margem é a distância para fora da borda, ou seja, de fora da borda. Então o padding é a distância interna do componente e a margem é a distância externa, ok? Só para você não ficar perdido aí. E a gente aumentou aqui um pouco a distância interna do conteúdo para borda, para ficar melhor de ler, beleza? Aqui vamos colocar um título que faça sentido. Isso aqui é um modal para cadastrar o usuário. Então, cadastrar o usuário. Close aqui, já que a gente está escrevendo em português. Vou colocar fechar. E é isso, esse aqui é o nosso modal. Ele já está abrindo e fechando. Só que tem um probleminha. Pequeno problema. Esse componente que a gente estava fazendo aqui era um componente de listagem de usuários. A gente já está colocando lógica aqui de criação de usuários. Lembra que eu falei que o componente ele tem um único objetivo? Pois é, esse componente aqui já está com dois objetivos. Ele está com o objetivo de fazer a tela de listagem e a tela de cadastro. Então, essa tela de cadastro tem que sair daqui e ir para um outro componente, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai aqui na pasta Pages mesmo,
para facilitar, vamos criar um novo componente. Para criar um componente, a gente usa a tag template, onde a gente vai escrever o HTML, só salvar aqui, que vai ser, vou chamar de create user modal.view, ok? E o script, onde a gente vai escrever o nosso JS. Export default, um objeto do view, nome do componente, create user modal, e por enquanto só. Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todo esse código do modal aqui, vai tirar daqui e vai colocar aqui, ok? Vou só indentar aqui, aí, fechou. Só que aqui a gente tem um outro problema. No Vue.js, os componentes eles só podem ter um elemento raiz. O que isso significa? Aqui dentro do template só pode ter um elemento raiz, ou seja, a gente só pode ter um componente aqui HTML, um elemento, uma tag HTML que envolva todo o resto que está dentro do componente. Então, para isso aqui funcionar, a gente tem que criar essa div aqui para englobar tudo do componente, porque o componente é para ser único, então não pode ter dois elementos raiz dentro de um componente, só pode ter um elemento. Para fazer isso é só colocar tudo dentro de uma div ou de qualquer outra tag que faça sentido para o contexto da aplicação que você está criando, ok? Do componente que você vai criar. Então, com isso aqui já está mais certo. Agora vamos pegar esses métodos que a gente criou lá e esses datas e colocar, tira daqui, porque não vamos mais usar nesse componente. A gente vai usar isso só no componente de modal de criação de usuário, ok? Então aqui a gente vai precisar do nosso data, e o data, lembrando, no Vue é uma função que retorna um objeto e dentro desse objeto a gente coloca os dados, ok? Então agora sim esse modal, esse componente um modal de criar usuário, ele já está com a lógica dele isolada, a gente tirou a lógica daqui, agora esse componente aqui está mais certinho, só que agora a gente precisa importar esse modal que a gente criou, esse componente modal que a gente criou lá fora. Então, para importar, a gente já viu em alguns exemplos para trás, é só colocar aqui dentro da tag de script, antes do export default, importe o nome do componente que a gente criou, from, e aqui o path, ou seja, o caminho para chegar nesse componente. Como eles estão na mesma pasta, nessa src pages aqui, a gente pode fazer ponto barra o nome do arquivo aqui. O nome do arquivo não precisa do ponto view, tá? O view já consegue achar sem a extensão. Então, é isso aqui. Para a gente poder usar esse componente que veio de fora dentro desse componente que a gente está agora, a gente tem que declarar esse componente como uma dependência. Para declarar, a gente usa a chave components. A gente também já tinha visto isso. Create user model, ok? Agora a gente pode usar esse componente que a gente criou aqui. Para usar, a gente usa o nome do componente que a gente declarou aqui no components, separado por hífen, ok? Tudo minúsculo e separado por hífen aqui no HTML. Com isso, já é para ele renderizar o nosso botão, só e abrir aqui a nossa modal, igual estava funcionando antes, só que a gente só tirou um código de um componente e jogou em um componente específico, ok? Isso se chama refatoração, lembra? A gente está melhorando o código que a gente criou. Então, agora a gente tem que continuar a lógica aqui de cadastro de usuário. Então, para cadastrar um usuário, a gente precisa digitar o nome desse usuário e o e-mail desse usuário. Para digitar, a gente precisa de um campo de texto. Então, vamos procurar aqui no Quasar como que a gente faz um campo de texto. E o Quasar tem uma seção aqui de componentes para formulários, aqui, ó, Form Components. E aqui a gente tem vários componentes. O que a gente está procurando é um text field, ou seja, um campo de texto, beleza? Para usar o campo de texto,
tem que ver se tem esse componente lá no QuasarConf, QInput. Vamos verificar dentro aqui da nossa chave de componentes. QInput não tem. Se não tem, a gente coloca aqui para a gente poder usar, ok? Colocou aqui, para usar é só pegar aqui um exemplo do Quasar e adaptar. Então eu vou pegar aqui esse daqui, que tem o float label e o placeholder. Float label, ele mostra aqui o exemplo, a diferença do float label para o stack label, que é só quando você clica o labelzinho vai lá para cima. Então eu vou colocar aqui dentro do nosso modal, certo? Porque esse campo tem que aparecer aqui dentro quando a gente abre o modal, então ele fica dentro do modal. A gente vai colocar aqui um campo de texto. Vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de ler. E aqui vai ser nome. E o placeholder, digite o seu nome. Ok? E aqui a gente precisa de uma variável. Essa variável vai armazenar o valor do que o cara digitar. E essa variável tem que estar no nosso data aqui. Então eu vou chamar isso de username, que vai ser uma string vazia no começo. Vou colocar aqui username. E vamos ver se esse nosso campo vai aparecer ali. E apareceu, certo? Tá um pouco colado com o botão, mas para corrigir isso a gente usa CSS, beleza? Só que você não precisa implementar CSS, o Quasar já tem um CSS de espaçamento. A gente só procurar aqui, ó, CSS Helpers Spacing. Aqui ele tem um CSS de espaçamento. Como que funciona? A gente tem dois tipos de espaçamento aqui no CSS, que é o padding e o margin, que eu já expliquei para vocês o que é. O padding é o espaçamento interno, o margin é o espaçamento externo. O que a gente quer é um espaçamento externo aqui desse botão. A gente quer aumentar o espaço de cima desse botão, ou seja, do topo. Então, a gente vai precisar de um QM de margin, top, T aqui de top, ele explica aqui a diferença aqui, ó. Ele faz a legendinha aqui da classe dele, top de cima, e aqui a última parte da classe é um tamanho para esse espaçamento. O Quasar já traz alguns espaçamentos pré-definidos. Um espaçamento extra small, ou seja, extra pequeno, um espaçamento pequeno, médio, um grande e o extra grande, beleza? E para usar, a gente usa desse jeito aqui, é só pegar o elemento que a gente quer dar o espaçamento, aplicar um class e passar essa classe nesse padrão que ele criou. Por exemplo, essa classe aqui da documentação, ela é um espaçamento de padding, ou seja, espaçamento interno. A, o que é o A? O A é all, ou seja, é todos os lados do componente, ou seja, top, bottom, left e right, ou seja, esquerda, direita, topo e fundo ali embaixo. Então, o que a gente vai fazer é um margin top no botão aqui. Então, a gente vai entrar no botão, colocar aqui uma classe que margin top e o tamanho. Vou colocar um extra large para dar bom espaçamento. E aqui ele colocou espaçamento entre o botão e o que tiver em cima do botão. Se a gente inspecionar o nosso botão aqui, a gente vai ver que ele está com uma margem aqui, ó, de 48 pixels, ok? Então, demos um espaçamento, melhorou um pouco o layout, só que agora também falta o campo de e-mail. O campo de e-mail vai ser a mesma coisa do que o de nome, só que com e-mail. Então a gente precisa de outra variável para armazenar o e-mail e aqui mudar os textos da label e do placeholder. Então aqui a gente também vai precisar de um user email, que também começa vazio, e aqui vai ficar o que o cara digitar. Então vamos ver aqui o nosso formzinho. Pronto, já tá ficando melhor, né? Aqui a gente já pode digitar qualquer coisa. E para finalizar o nosso form só falta um botão para o cara clicar e enviar os dados, ou seja, salvar esse usuário. Se a gente estivesse usando o back-end, a gente ia pegar esses dados e enviar para o back-end fazer uma requisição. Mas como a gente está só vendo aqui, como o intuito aqui é só ver como construir a tela utilizando os componentes do Quasar, a gente não vai fazer isso agora, ok? Então, vamos só pegar um botão,
Vou copiar esse botão aqui. E tirar essa classe. Vou mudar a cor dele para secondary, que é outro tipo de cor no Quasar, tá? Tira esse clique e aqui vai ser cadastrar o usuário, beleza? Esse é o nosso formuláriozinho. Vou colocar esse formulário dentro de uma div para separar aqui os nossos componentes. E vamos ver o que ele fez aqui. E deu aqui o mesmo problema do outro. A gente já sabe como corrigir. É só aplicar uma classe de espaçamento do Quasar. Margem, top. Vou botar um menor agora. MD de medium, ok? E deu um espaçamentozinho melhor ali. Vou botar um LG de large. Acho que vai ficar melhor. Aí, ficou um pouco maior. E vou colocar outra classe nesse botão. Porque ele está um pouco pequenininho, eu quero colocar ele um botão do tamanho todo do modal. Para fazer isso, tem uma classe do Quasar, vou mostrar aqui para vocês. Que é esse daqui, é um botão full width, ou seja, de comprimento total. Então a gente vai aplicar essa classe full width no botão aqui. E ele vai ficar do tamanho do modal, ok? Pronto, já tá bonitinho, já dá pra gente usar. Então, o que falta agora? Só adicionar a funcionalidade desse modal. Ou seja, quando o cara clicar nesse botão, eu tenho que pegar o que ele digitou nesses dois campos e adicionar nessa lista aqui de fora, ok? Beleza, mas como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, então vamos criar aqui nesse botão de cadastrar, a gente vai colocar um evento de clique, ou seja, @clique. Quando clicar nesse botão, você vai criar um novo usuário para mim. Vou criar uma função aqui chamada createUser. Então, dentro do methods a gente vai criar aqui createUser e a gente tem que pegar os dados que estão no campo de texto. Lembra que eu falei que esses dados são armazenados nessas variáveis aqui que estão no data? Então, para a gente pegar isso, a gente só precisa usar this.username ou this.useremail. Vou criar aqui um objeto usuário com todos os dados, beleza? Então eu vou colocar aqui name recebe this username e e-mail recebe this.useremail, ok? Então a gente cria aqui um novo objeto usuário com os dois dados tudo junto, só que temos um problema. A modal é um componente separado da listagem, ou seja, os dados que estão aqui na modal não são acessíveis aqui na listagem. Lembra, eu falei? Cada componente é uma caixinha isolada ali com os seus dados. Esses dados que estão no data só existem aqui dentro desse componente, só existem dentro dessa caixinha aqui do modal. Esses dados aqui e esses dados aqui. Então, como que a gente faz para mandar esses dados que estão aqui nesse modal para fora aqui na listagem de usuários, que é outro componente? Então, a gente vai ter que usar uma prop. A gente vai fazer o seguinte: o componente de listagem de usuários, que é esse aqui, quando ele criar um modal, quando ele criar o nosso modal aqui utilizando o nosso componente, ele vai ter que passar uma função que a gente vai rodar quando o cara clicar nesse botão, ok? Então, basicamente, a gente vai precisar de uma prop, vou chamar aqui onCreation, que a gente vai passar uma função, beleza? Então, essa prop vai receber uma função que vai ser a função que vai criar o usuário. Essa função createUser aqui, ela vai estar aqui no componente de listagem dentro do methods, ok? Então, createUser. E aqui no nosso modal, ele vai receber uma prop. E o nome da prop
é onCreation. Beleza? E essa prop é uma função, beleza? A prop ela pode ser declarada de outro jeito, pode ser desse jeito que a gente fez agora, ou você pode passar um objeto aqui e especificar mais coisas sobre a propriedade. Por exemplo, a gente pode dizer que essa prop é do tipo function, ou seja, uma função. Aí o Vue.js vai dar um erro se alguém passar alguma coisa que não for uma função, beleza? E a gente pode dizer também que essa prop ela é obrigatória. Se você não passar essa prop para o componente, vai dar um erro aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer com essa prop que a gente recebeu? Quando o cara clicar no botão aqui de cadastrar, a gente vai chamar essa prop, essa função que veio pelas props do componente lá de fora. Então, aqui no nosso create user da modal, a gente vai pegar essa prop que a gente recebeu, onCreation, e vai passar os dados que estão aqui dentro no componente, a gente vai passar eles via função que veio pela prop, entendeu? Então, assim a gente pega o dado que está dentro do modal e consegue passar ele para uma função do componente de listagem que está lá fora. Então a gente vai pegar os dados aqui, quando clicar, vai chamar essa função que veio lá de fora, e lá fora agora nesse componente a gente vai ter esse dado que estava dentro do modal. Entenderam? Essa é a ideia de pegar o dado que está em outro componente. É um dos jeitos de fazer, via prop, beleza? Então a gente vai passar essa prop e essa função ela vai pegar e receber os dados. Então aqui no componente de listagem a gente tem que receber aqui os dados do usuário, ok? Vou até dar um nome diferente aqui, user data, só para vocês verem que esse nome do parâmetro aqui não importa muito, beleza? Então, user data, toda vez que clicar nesse botão de salvar os dados dos usuários, vai chamar essa nossa função, porque a gente passou ela aqui como uma prop, ok? Beleza? Então, nessa função aqui, create user do componente de listagem, a gente vai pegar esses dados que vieram lá do modal e vamos adicionar na nossa lista de usuários aqui, beleza? Então, a gente vai fazer this.users.push user data. O que está acontecendo aqui? O users é um array, porque a gente definiu ele aqui como um array. E o push é um método do array no JavaScript que vai adicionar um elemento no final do array, ok? Então o que a gente está fazendo é pegando essa lista e colocando esse dado que veio lá do componente de modal dentro dessa lista. E só vai funcionar porque o dado lá do modal, que vem do modal, ele está seguindo o padrão que está aqui, de name e e-mail, ok? Esse objeto que a gente cria aqui, ele tem um name e tem um e-mail. Poderia ter um ID também, mas não vou fazer isso para simplificar um pouco, ok? Então, name e e-mail, e é um objeto. Então, se a gente pegar esse dado que está vindo dessa modal e usar direto aqui, vai funcionar, ok? Então, vou até apagar essa lista aqui para a gente ficar com a lista vazia e usar só a nossa modal de criação para inserir usuários na nossa lista, ok? Então, essa função aqui vai fazer isso, a gente está passando via prop, então, teoricamente, já vai funcionar. Vou colocar aqui. E colocou ali na lista, só que ele não fechou o modal sozinho. Por quê? Porque a gente não mudou aqui no modal. Toda vez que criar um usuário, ou seja, quando clicar no botão de criar um usuário, ele também tem que fechar o modal. Eu vou tirar isso daqui e vou criar uma função chamada close, beleza? Close, a função close ela só vai pegar o opened e setar para false, porque aí o Vue consegue fechar o modal sozinho. Então, aqui, depois que criar, a gente chama o close. Aí ele vai fechar o modal para a gente quando a gente criar. Então, quando a gente colocar o close aqui, quando clicar para cadastrar um novo usuário, ele vai
rodar a função que veio da prop e vai fechar o modal. Então, deem um F5 aí na aplicação de vocês. Quando eu cadastrar aqui, quando eu clicar aqui, ele vai fechar o modal, beleza? E só que a gente tem outro problema aqui, porque o modal ele tá vindo com os dados que estavam antes, ou seja, eu fechei o modal aqui e abri de novo, ele ainda continua com os dados aqui. Por quê? Porque a gente não resetou o username e o user email quando o modal é fechado. Lembra? O modal é um componente fechado, uma caixinha ali isolada, então todos os dados dele ficam ali e só ele pode mexer naqueles dados. Então, aqui dentro do modal, quando a gente depois, toda vez que fechar esse modal, ou seja, nessa função de close, a gente vai também resetar o nosso data aqui de username e user email para os campos ficarem vazios novamente, ok? Então aqui na função close, vamos colocar this.username recebe uma string vazia e this.useremail recebe uma string vazia. E vamos testar, vamos cadastrar aqui de novo. Clicou, cadastrou, abriu de novo, pronto. Os dados foram, não estão mais aqui. Fechar o modal, abrir de novo, não tem dado nenhum. Se eu digitar, fechar, ele apaga os dados. Beleza? Então aqui a gente conseguiu fazer uma tela de cadastro utilizando modal. Beleza? Próximo vídeo eu vou mostrar como a gente faz para apagar um usuário dessa lista, ok? Até a próxima!